Se a gente pegar os parâmetros frios decididos por números e computadores, Johan Cruyff provavelmente não teria se tornado uma lenda do futebol. Talvez nem o futebol como a gente conhece hoje seria desenvolvido dessa forma. Com 1,78 ele era considerado baixo e franzino demais e não correspondia para os padrões exigidos para um jogo extremamente físico dos anos 60. O que acontece é que o Cruyff ele não usava o convencional para os jogos. O corpo para ele era uma ferramenta, mas o que decidia uma partida de verdade era o cérebro. O que jogadores e treinadores modernos dos dias de hoje usam para criar novas estratégias teve como base a carreira do Cruyff, o maior revolucionário que esse esporte já viu. E não se preocupa, nesse vídeo eu não vou te contar a história do Cruyff como se isso daqui fosse um trabalho de escola. Aquele papo de onde ele nasceu, onde ele foi criado, os números de gols. O meu objetivo aqui é ir além disso, porque eu realmente nunca vi um conteúdo em português que apresentasse o craque dessa forma. Aqui você vai conhecer como o holandês mudou o jogo para sempre e moldou o futebol que a gente aprendeu a admirar. Para apoiar o nosso trabalho que briga todo santo dia com a polêmica e o sensacionalismo, larga aquele like aqui embaixo, é de graça e você não faz ideia do quanto isso ajuda a gente. Hoje em dia até que existe um consenso sobre o que é um bom futebol, mas a verdade é que nem sempre foi assim. O futebol nos anos 60 era rígido, defensores defendiam e atacantes atacavam. Quando fugia disso era uma bagunça generalizada que resultava em jogos imprevisíveis e placares extremamente elásticos. Pra você ter noção, a Copa de 66 ficou conhecida por muitos como a Copa mais feia de todos os tempos. Ali o futebol começava a se desenvolver coletivamente ainda. E aí, como contraponto a ideias mais técnicas e mais refinadas que começavam a surgir no Brasil e na Hungria, o futebol europeu se desenvolveu com o que ficou conhecido como futebol força. A Itália, mas também a Inglaterra e a Alemanha, finalistas da Copa de 66, foram os principais protagonistas dessa linha. Um futebol que prezava pela imposição física ao invés da arte e da técnica, e talvez até motivados pelos regimes militarizados que ganhavam corpo na Europa. O futebol sempre foi um jogo essencialmente coletivo, mas que nesses tempos, por muitas vezes, parecia mais um jogo de 11 individuais dentro de campo, não de um grupo organizado de uma forma sofisticada. Mas na Holanda, pela primeira vez na história, isso começou a mudar. Uma equipe que tinha brigado contra o rebaixamento na temporada anterior colocou como prioridade criar uma forma de jogar coletiva e ofensiva para furar defesas que começavam a se organizar. E antes da gente chegar no Cruyff, a gente precisa falar de um companheiro que o acompanhou durante toda a sua carreira, o técnico Rinus Michels. Foi na temporada de 1964 que o Michels se tornou técnico do Ajax e começou a revolução no futebol. Isso aqui não sou só eu que tô falando, tá? O Arrigo Sacchi, técnico italiano lendário do vitorioso Milan dos anos 80 e técnico da Itália na Copa de 94, descreve aquele como o início do futebol verdadeiramente coletivo. Pro Michels, a coletividade estava sempre acima de qualquer individual e a prioridade era que os 11 em campo, do goleiro ao centroavante, seriam fundamentais para o time atacar. Da mesma forma, os mesmos 11 seriam imprescindíveis na fase defensiva. O Michels ele ainda via o jogo de uma forma mais sofisticada para a época. Ele procurava não só entender a relação entre os jogadores, mas principalmente construir uma relação dos jogadores com o espaço do campo e com os adversários. Para ele, diferente do que os gurus da época falavam, o jogo não era sobre vencer duelos, era sobre resolver problemas dentro de campo. Com isso, entre 1964 e 1971, o Ajax dominou o futebol holandês com um time que tinha uma prioridade: se organizar em campo para desorganizar o adversário. Eu te explico. O Michels ele entendia que a movimentação dos seus atletas ia influenciar diretamente a como a marcação adversária vai se organizar. Por isso que ele ordenava que os seus atletas ocupassem espaços específicos do campo para liberar espaço para outros jogadores. Se um ponta estava ali sempre aberto, ele ia atrair o lateral adversário e, consequentemente, ia liberar mais espaço por dentro, por exemplo. Mas não só isso. Caso ele recebesse a bola, ele ia estar no 1 contra 1, com mais facilidade para superar o seu marcador. Mas não para por aí. Aquele Ajax, um protótipo do que a gente ia ver no futebol moderno, tinha dois treinadores: o Michels fora e o Johan Cruyff dentro de campo. E o que organizava essa equipe era uma desordem organizada. Os jogadores ali, eles não tinham posições fixas, mas eles tinham recomendações de aproveitar determinados espaços dentro de campo. Ou seja, com muitas trocas de posição, a marcação adversária ia acabar cedendo espaços que iam ser aproveitados na campanha vitoriosa do campeonato holandês e da Champions League na temporada 70-71, em que em 43 jogos marcaram incríveis 107 gols e sofreram só 25.
2005. Naquela temporada, o Cruyff chegaria a 27 gols em só 17 jogos, com destaque para os 6 gols contra o AZ Alkmaar na goleada por 8-1. Se com bola a ideia era abrir o campo, sem bola a pressão era máxima e o foco era encurtar o campo. Tão importante quanto atacar com a bola era defender tendo ela. E aqui você pensa comigo que é como se fosse uma briga de rua que você só tem um porrete. O ideal é que você fique o máximo de tempo com o porrete na mão, seja para atacar ou para impedir que o seu inimigo te ataque. O futebol pro Michels era exatamente assim, mas o porrete era a posse de bola, e por isso, quando perdia, a ordem era que todos, de forma coordenada, usassem de duas principais ferramentas: a pressão rápida e a linha de marcação alta para induzir o impedimento. E todas essas ideias de jogo, em contraponto ao futebol força que tinha conquistado a última Copa do Mundo, ia ficar conhecido como o futebol total. Que, convenhamos, são ferramentas bem comuns até os dias de hoje, né? No Ajax, o Cruyff eternizou e aposentou a camisa 14 do clube holandês e hoje, inclusive, dá nome ao estádio em Amsterdã. Mas aí vem a pergunta, né? Por que é 14? De uma forma mais romântica, eu podia te dizer que é porque não tem nenhum número que caberia no estilo do Cruyff. A 9, por exemplo, é rotular ele como um atacante, a 10 como um meia, a 7 ou a 11 como um ponta. Mas o Cruyff era um pouco de tudo, e a 14, um número fora do convencional, foi o número que o acompanhou pela eternidade. Mas na prática, aqui sem romantismo, o que acontece é que naquela época os titulares usavam da 1 a 11, e o Cruyff geralmente usava a 9, mas ele passou um período ali lesionado e a 9 acabou cedida para outro jogador do Ajax. No retorno dele, o menor número disponível que tinha era o 14. Sorte da 14 que teve um gênio vestindo ela. O que acontece é que ser campeão holandês estava ficando pouco para um jogador tão brilhante como ele. Ele entendia o jogo, executava e com genialidade venceu 6 vezes o campeonato holandês pelo Ajax. Em 1971, eles levantaram a Champions League pela primeira vez e o Cruyff foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas como eu falei, a Holanda estava ficando pequena. O Michels queria levar sua filosofia para o mundo todo e depois de vencer o título da Champions, ele deixou o Ajax para assumir o comando do Barcelona. Mas o Ajax também não parou por aí, eles queriam mais. Em 72 e 73, com o legado deixado pelo treinador e com o Cruyff no comando dentro de campo, conquistaram a Europa mais 2 vezes. Convenhamos, né? Seria triste demais se a história de um craque como o Cruyff ficasse presa a um país pequenininho como a Holanda. Naquela altura ele já era conhecido como o melhor do mundo, mas é impossível um jogador ser tão revolucionário e tão influente num país do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Por isso, o Cruyff deixa a Holanda para seguir os caminhos de Rinus Michels e se torna o novo reforço do Barcelona. Depois de incríveis 13 anos sem vencer a La Liga, Cruyff e Michels juntos devolvem a glória para o clube catalão na temporada 1973-1974. Mas aí o futebol de clubes era pouco para o tamanho do Cruyff e a sua grande história acontece na Copa do Mundo de 74. Depois de conquistar 2 países e a Europa, o Michels deixa o Barcelona para assumir o comando técnico da seleção holandesa na Copa do Mundo. Johan Cruyff foi seu camisa 10 e faixa naquela Copa. Ou melhor, 14 e faixa. Mas a genialidade e esse ato revolucionário do holandês não se limitava às 4 linhas. 1974 foi o primeiro ano em que marcas começaram a aparecer nos uniformes das seleções. Ainda não tinha logo da marca ali, mas a Adidas já começava a espalhar a ideia das 3 listras pelo mundo. O craque olhava para tudo isso e achava estranho como 11 jogadores iam vestir uma marca e não iam receber 1 centavo sequer por isso. Todo o dinheiro estava indo direto para a federação, e isso não era justo. O Cruyff acreditava que as receitas tinham que ser repartidas também com os atletas, e ele promoveu uma manifestação que ficou na história do futebol. Naquela altura, o Cruyff era patrocinado pela Puma, e ele não queria vestir uma marca que nunca apoiou ele durante toda a sua carreira. Por isso, ele mandou que retirasse uma das listras da manga da sua camisa, e as 3 listras se tornariam apenas 2. Com medo de ficar sem o melhor jogador da sua história, a federação fez vista grossa ao ato de rebeldia, e até hoje a camisa da Holanda mais famosa é uma versão alternativa e personalizada pela lenda. Dentro de campo, a genialidade era igual. Lembra daquela história que eu falei que provavelmente o legado do Cruyff não ia existir se a escolha dos atletas fosse feita por números e computadores? Pois é, o Cruyff ele nunca teve um biotipo de jogador. Ele era magro, esguio, mais baixo do que o esporte pedia e mais fraco que os adversários. Por isso ele teve sempre que pensar um passo na frente. No jogo de rua, se você não é o mais forte, você tem que ser o mais esperto, e ele levou isso pra dentro de campo. Num mundo que a arrancada, a impulsão e os duelos físicos eram valorizados, o Cruyff trouxe um novo elemento pro campo: o domínio orientado. E aí ele trazia para o esporte uma outra perspectiva sobre o jogador não fisicamente dotado. Quando ele recebe a bola, existem basicamente 2 caminhos: dominar bem e fugir do embate,
ou se chocar contra o jogador mais forte, no caso que ele vai sempre perder. E aí a intenção em dominar com tanta qualidade se torna muito importante. É justamente isso que te torna mais rápido intelectualmente do que as pernas rápidas. Além disso, na sua parceria com o Michels, ele passou a entender o jogo de uma forma diferente. O futebol total holandês expandiu as suas fronteiras e o mundo se apaixonou pelo carrossel holandês, uma forma de jogar fluida, organizada e que confundia as marcações. Na relação coletiva entre os atletas, o Cruyff ele entendia que um jogador ajudar o outro não necessariamente era se aproximar para gerar linhas de passe. Muitas vezes um companheiro ia ser mais útil se afastando, se distanciando e levando o marcador do que sendo um jogador mais próximo que também ia trazer mais marcadores para mais perto. Como o próprio Cruyff disse numa entrevista em 2002, as características que sustentavam essa ideia elegiam a qualidade técnica, a inteligência e a liberdade dos jogadores como valores máximos de expressão naquele time. O passe, a mobilidade dos atacantes com e sem bola, o apoio ao portador da bola, a polivalência de funções, o controle do ritmo de jogo, seja com acelerações, desacelerações ou pausas, criando problemas de adaptação dos adversários, e a elevada qualidade técnica dos diferentes jogadores. Esses eram os elementos base para o futebol total. Na primeira fase, eles venceram o Uruguai por 2-0 e a Bulgária por 4-1, além de um empate por 0-0 contra a Suécia, e assim se classificaram em primeiro no grupo. Naquela Copa, em 74, não tinha um formato tradicional de mata-mata, com oitavas, quartas, semifinal. Os classificados da primeira fase iam se reorganizar em 2 grupos de 4 equipes, e contra a Argentina, Alemanha Oriental e Brasil, os holandeses passaram o carro. Foi 4-0 contra os hermanos, com direito a 2 gols do Cruyff, 2-0 contra os alemães orientais e 2-0 contra o Brasil, campeão da Copa anterior em 70. Com isso, se classificaram para uma grande final contra o vencedor de outro grupo, a Alemanha Ocidental. Com um futebol encantador, os holandeses abriram o placar com um gol do Neskens de pênalti nos primeiros minutos, mas enfrentavam uma equipe dura, com lendas do futebol como Sepp Maier, Beckenbauer e Gerd Müller, e o destino final foi trágico para eles. Depois de abrirem o placar, os holandeses viram a Alemanha virar o jogo para 2-1 e terminaram com o vice-campeonato. A verdade é que perder aquela Copa, a única do Cruyff em toda a sua carreira, é uma derrota que doeu em toda uma geração. E aqui eu não tô falando só de uma geração de holandeses, mas de apaixonados por futebol. Não à toa, muita gente até hoje considera que o Cruyff foi o maior jogador e o carrossel holandês, a maior equipe da história que nunca venceram uma Copa do Mundo. Mas a história do gênio não ia parar por aí. O Cruyff ele teve uma carreira de sucesso no Barcelona, foi para os Estados Unidos, voltou para a Europa para jogar no Levante e voltou para o Ajax. Anos depois, ele terminou seu ciclo como jogador em 1984 jogando pelo Feyenoord, rival do Ajax, depois que os diretores do clube não quiseram renovar com a lenda. Em 1985, ele inaugura sua carreira como treinador no próprio Ajax, mas é em 88 que chega mais uma vez ao Barcelona e ali ele faz história. Se o Michels foi o primeiro treinador a pensar o jogo de forma diferente, Johan Cruyff foi o seu sucessor e em Barcelona ele implementou definitivamente o que o Barcelona é até hoje. Ali ele começa a definir o futebol não só com uma organização tática composta por números. O 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3 não cabiam na lógica que ele construía e bebia da fonte na maior Holanda da história. O futebol total estava vivo e o Cruyff descreve os seus sistemas como sistemas híbridos. E ele chegou a falar numa entrevista: por que você vai se limitar a um 4-4-2 losango se você tem no elenco 2 pontas geniais? E assim você sai de um 4-4-2 para um 4-3-3 com um falso 9. Mas por que se limitar também a um 4-3-3 com falso 9 se a sua equipe te oferece um 9 goleador? E assim ia mudar para um 4-3-3. Isso tudo de uma forma muito fluida dentro de campo. Fato é que, assim como a Holanda de 74, o Barcelona dos anos 80 e 90 era uma equipe móvel dentro de um plano de jogo. O coletivo estava sempre acima dos individuais. Lembra daquela história que eu te contei lá no começo, dele vestia 14 porque não cabia numa única função? Era isso que o Cruyff almejava para o seu clube. O ponta não podia dormir na preleção no momento tático dos laterais. Cada jogador tinha que entender a sua e todas as outras funções para que existisse uma forma de jogar orgânica e criativa para bagunçar as defesas adversárias. Comandando o Barcelona, ele bateu a Sampdoria na final da Champions League de 91-92 e deu aos catalães o primeiro título europeu do clube. Mas o seu legado ia ficar muito para além das 4 linhas. Ainda na década de 80, o futebol vivia de estereótipos. Naquela época, nas categorias de base do Barcelona não estavam procurando Cruyffs geniais. O objetivo era formar corpos e não cérebros, e o holandês chegou ao Barcelona virando tudo de ponta cabeça. Primeiro porque ele viveu tudo isso na pele como jogador, e depois porque ele viu num grupo alternativo de jogadores um gênio, esguio,
baixo e mais fraco que a média que poderia mudar a qualidade do seu meio de campo. Esse jogador era nada mais nada menos que Pep Guardiola. Com isso, ele procurou levar tudo que ele viveu e ajudou a implementar no Ajax também para a Espanha, e foi um dos principais responsáveis pela criação de La Masia, a categoria de base extremamente especializada do Barcelona. Por lá se formam pessoas, cérebros e peças para que o legado do clube não se perca na mudança de uma geração. Muito pelo contrário, que se fortaleça com jogadores mais modernos. Sem o Cruyff, se os estereótipos tivessem se mantido, talvez hoje a gente não ouviria falar de Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Guardiola, Pedri, Gavi e vários outros formados em La Masia que mudaram o futebol mundial. Na Catalunha, o futebol total se tornou o jogo de posição, uma forma de jogar que pensa além da relação do atleta com a bola, mas a relação dele com o espaço e com o adversário. Essa filosofia de jogo entende que a movimentação e a ocupação dos espaços pode ser responsável por criar oportunidades, tanto quanto um drible e a qualidade individual. Nesse vídeo aqui, a minha ideia não é aprofundar no jogo de posição, que vai ganhar contornos mais profundos e modernos nas décadas seguintes. Então, se você quiser conhecer mais dessa filosofia, me conta aqui nos comentários que vai ser um prazer fazer um vídeo sobre isso. Com o Cruyff no clube, o Barcelona viu algumas lendas vestirem a sua camisa e levantarem taças. O Romário passou por lá, o Guardiola comandava o meio de campo, o Stoichkov viveu seu momento mais artilheiro na carreira e um jogador pouquíssimo comentado, mas que também marcou a época, era um dos cérebros do Cruyff dentro de campo, o zagueiro Ronald Koeman. Assim como o Pepe, o Koeman era um dos jogadores com a visão de jogo mais acima da média. E como o Cruyff foi com o Michels, o Guardiola e o zagueiro holandês lideravam o comando técnico dentro de campo. Para o Cruyff, os defensores eram os primeiros atacantes e os atacantes os primeiros defensores. O goleiro naquela época tinha um papel importante de incentivar o jogo curto, mas o futebol ainda não era tão desenvolvido e o Zubizarreta era pouco participativo no jogo com os pés ainda. O ciclo do Cruyff no Barcelona foi revolucionário, isso ninguém discute, ele mudou a forma como o clube pensava o jogo, criou uma identidade, colocou a posse, o espaço e o controle no centro de tudo. Mas com o tempo começaram a aparecer também os limites do próprio modelo que ele tinha construído e com eles algumas desavenças. O Louis van Gaal é outro grande expoente da escola holandesa, cria do Rinus Michels e que também teve naquele Ajax vitorioso da década de 60 e 70. O problema é que ele nunca subiu pro profissional e talvez esse seja o passado do vilão. Por mais que ele tenha bebido da mesma fonte, o Van Gaal seguiu um caminho diferente. Para ele, o individual tinha que sempre servir ao coletivo e os jogadores tinham que cumprir rigorosamente as suas funções táticas. Dribles fora de momento ou movimentações livres demais não estavam na cartilha do técnico holandês. Para ele, o sistema ia estar sempre acima das estrelas. E o Cruyff, por mais que também tivesse um arcabouço tático e técnico, ele era o verdadeiro oposto disso. E aí surge uma rivalidade. O Van Gaal, o então treinador do Ajax, na década de 90 surgiu como um contraste do Cruyff e frequentemente os dois trocavam provocações em coletiva, ao ponto do Cruyff chegar a dizer que os times que mais encantavam na Europa eram o Auxerre e o Parma. O motivo? Terem eliminado o Ajax de Van Gaal da Liga dos Campeões. O Cruyff acreditava na espontaneidade, menos ciência e mais experiência, mais liberdade e menos rigidez. Ele amava ver o jogador feliz driblando dentro de campo. Pro Van Gaal era um desperdício o ponta tentar passar por 2 ou 3 marcadores. Essa história é muito maneira e talvez até valha um vídeo só sobre o Van Gaal, que é um dos meus personagens preferidos da história do futebol. Mas o fato é, por mais que fosse encantador, o Cruyff começou a derrapar nos anos seguintes do Barcelona. Dentro de campo o time era dominante, mas em jogos grandes ficou claro que existia um problema. Faltava um plano B. A equipe muitas vezes era exposta defensivamente e tinha dificuldade para se adaptar quando o adversário encontrava uma forma de neutralizar o jogo. A final de 93-94 é o exemplo mais conhecido disso. O time manteve as suas ideias, mas não conseguiu reagir quando elas pararam de funcionar e o Milan goleou o Barcelona por 4-0 em Atenas. Fora de campo, o desgaste foi crescendo. Jogadores importantes saíram, outros entraram em conflito e o ambiente já não era o mesmo dos anos de auge. O Cruyff sempre acreditou muito nas suas próprias ideias, e isso é parte do que fez ele ser quem ele foi. Por outro lado, dentro de campo, ele sempre foi o treinador que gostou de dar liberdade para os seus jogadores. O drible ganhava pontos com ele e a individualidade era necessária, e talvez tudo que tenha feito seu time brilhar virou também uma guerra de egos. Houve um momento em que o time com Romário e o Stoichkov no ataque, 2 egocêntricos convictos, deixou de funcionar. Mesmo na goleada por 4-0 contra o United na Champions de 94-95, alguns lampejos de individualidade excessiva do baixinho acenderam
receberam um alerta. No meio disso, o Cruyff, a exemplo do Michels, era um treinador que gostava de colocar lenha na fogueira, incentivar conflitos internos para desenvolver o time. Mas isso começou a dar errado. O dinamarquês Laudrup, talvez um dos mais coletivistas do grupo, entrou em conflito com o treinador. E assim como o Cruyff deixou o Ajax para reforçar o Feyenoord no fim da carreira por conta de conflitos internos, o Laudrup deixou o Camp Nou para assinar com o Real Madrid. Isso também pesou na forma como alguns reforços foram usados. Teve jogador talentoso como o Raj que não rendeu porque passou a cumprir funções que não combinavam tanto com seu perfil. E aos poucos, o modelo que era brilhante começou a parecer rígido demais para um elenco que já não era tão brilhante quanto antes. Ao mesmo tempo, a relação com a diretoria estava cada vez mais desgastada. O Cruyff tinha muita influência dentro do clube e isso gerava alguns atritos com os comandantes. Sem títulos recentes para bancar o projeto e com uma temporada terminada sem conquistas, o fim do ciclo acabou virando inevitável. Quando ele sai, não muda só o nome do treinador, muda a forma de pensar o time. A ideia passa a ter menos improviso e mais organização, menos liberdade e mais função definida. Continua existindo essa busca por posse e controle trazida pela escola holandesa, mas agora tudo isso ia ficar mais preso a um sistema mais bem desenhado. Comandado por quem? Louis van Gaal, seu sucessor no clube catalão. O contraste é simples. Antes, o jogo ele era mais baseado na leitura e na liberdade dos jogadores dentro de alguns princípios. Depois, passa a ser muito mais sobre estrutura, disciplina tática e execução do que foi treinado. No fim das contas, o Cruyff sai deixando um legado enorme. Ele construiu a base de tudo o que veio depois. Mas também fica claro que o projeto dele, levado até o limite, começou a ter problemas de adaptação, de gestão de elenco e de equilíbrio competitivo. E foi isso, somado ao desgaste político, que fechou aquele ciclo no Barcelona. E aqui entra uma opinião minha. Eu não vou mentir pra vocês, o futebol da Holanda de 70 ou do Barcelona dos anos 80 e 90 não era lá o jogo mais vistoso do mundo. Pelo menos se a gente comparar com os padrões atuais de futebol. Ali, por mais que tivesse uma ideia muito bonita, ainda tinha muito passe errado, um excesso de riscos corridos, uma fisicalidade ainda alta se a gente comparar com o jogo atual. Pra fazer esse vídeo eu tive que assistir a várias partidas e eu te digo que pela beleza do jogo, eu prefiro 1000 vezes ver um jogo aleatório de Champions League do que ver essas partidas. Eu tô falando sério, não é nenhum tipo de birra. Pra mim o jogo evoluiu, mas a gente precisa entender que esse foi o ponto de partida para uma revolução do futebol. Enquanto o jogo lá atrás falava de fisicalidade e simplificava o esporte, o Michels dava os primeiros passos. Enquanto o futebol começava a acelerar, o Cruyff colocou ainda mais velocidade e trouxe novas ideias que acompanham o nosso futebol até hoje. Eu sou da ideia que o futebol tá cada dia melhor, tecnicamente melhor, taticamente mais refinado e o jogo de hoje em alguns momentos pode parecer ultrapassado no futuro também. Mas a nossa base tá lá atrás e a gente precisa ver em Johan Cruyff como o maior revolucionário que esse esporte já viu. O personagem que marcou a história dentro e fora de campo. Quem inspirou toda uma geração e que sem ele o Guardiola não existiria nos tempos atuais. A parte triste dessa história que eu quis omitir durante os feitos gloriosos do treinador é que Cruyff era um fumante compulsivo. Tanto na sua carreira como jogador, como quanto treinador, o holandês sempre prejudicou a sua saúde, o que fez ele ser encaminhado para o hospital algumas vezes. Em outubro de 2015, ele foi diagnosticado com um câncer de pulmão e em 24 de março de 2016 ele nos deixou. Rinus Michels, que também comandou a Holanda na Eurocopa de 1988, quando conquistou o título da competição, também já não tá mais com a gente. Em 2005, o ex-treinador foi vítima de complicações e uma cirurgia cardíaca e acabou não resistindo. E é muito doido a gente pensar como duas das maiores lendas do futebol mundial estavam vivas até pouco tempo atrás, e que talvez a gente não tenha extraído tudo que a gente podia aprender com eles. Talvez a gente não tivesse aproveitado tanto quanto eles ainda estavam com a gente. Uma pena. Apesar disso, o legado do Cruyff segue vivo. Assim como ele foi pupilo do Michels, ele também deixou seus pupilos. O Koeman, por exemplo, é um deles. Ele ainda tá procurando emplacar uma carreira de sucesso, mas foi o Pep Guardiola quem mais disseminou as suas ideias de jogo. A ideia de ocupar o campo para manipular a marcação, a mobilidade para aproveitar os espaços, o falso 9 do Messi para acabar com o Real Madrid e toda a inventividade de campo, teve uma origem lá atrás. Hoje eu falo sem medo que o pupilo superou o mestre, mas o próprio Guardiola ele é enfático nisso. Quem pintou a capela inicial foi o Cruyff. Os que vieram depois foram responsáveis pela sua manutenção. Quando o Cruyff chegou, o Barcelona nunca tinha chegado ao lugar mais alto da Europa. Hoje são pentacampeões na competição. Frank Rijkaard, Guardiola e Luis Henrique deram continuidade ao legado, e todos os três que venceram a Champions League têm um ponto em comum: o Cruyffismo. Dos três, só o Luis Henrique não foi comandado diretamente
pelo holandês, mas vivendo a cultura do Barcelona, foi influenciado diretamente pelas ideias do maior revolucionário que o esporte já viu. E agora eu quero uma ajuda sua. Me conta aqui nos comentários que outro assunto histórico você gostaria de ouvir ser destrinchado aqui no Futebol Máximo. E se você curte esse tipo de história, eu te recomendo algum desses outros 2 vídeos aqui para você seguir maratonando.